Falei com vocês que Jesus chegou do outro lado da Betânia, do deserto, e ficou aqui, sentou aqui. E aqui mesmo. E por que aqui? Porque bem na nossa frente, bom, eu não sei se fosse aqui, ou se fosse ali, ou se fosse aí, mas aqui no monte, né? Aqui na frente estava o templo que estava construído no lugar que nós conhecemos como Monte Moriá. Você está vendo que Monte Moriá, aqui na nossa frente, é o monte mais baixo. Mais baixo. Esse monte aqui, Monte das Oliveiras, e o Monte Sião, que está no outro lado, são muito mais altos. Quer dizer que todo o serviço de Deus, Jesus conseguiu ver e o povo também. Eles conseguiram ver. Como Jesus era profeta, ele viu que Jerusalém vai ser destruída. Ele lutou contra aquele nível social rico que estava dominado, estava corruptando, né? Corrupto, e contra eles ele lutou. Como ele lutou contra eles? Como nós sabemos que ele falou? Vocês podem ver aquelas escadas, está vendo? Tem aqueles panos pretos. Está vendo lá, tem panos pretos, tem um carro estacionado. Tem escadas que estão subindo. Aquelas escadas que era a entrada do templo. E lá tinha comércio ilegal. Comércio, como chama? Camelô? Camelô. Exatamente. E quem estava dominando o camelô? Quem estava dominando? Os sacerdotes, os ricos. O mercado preto, o mercado negro. E lá ele expulsou os vendedores de animais e os cambistas do dinheiro. Eu estive lá com meu professor. Eu fui lá com meu professor, o professor Ben Dov. E ele estava lá com aquele rapaz que subiu para a lua, como chamava ele? O primeiro. O Neil Armstrong, que faleceu pouco tempo atrás. Ele levou lá e ele falou para ele que aqui Jesus expulsou os vendedores de animais e os cambistas. E de repente, o Neil Armstrong ficou branco, preto, amarelo, verde, todas as cores que tem, começou a tremer e se ajoelhou e beijou as pedras, beijou as coisas, porque Jesus beijou coisas. E nós ficamos, que é isso? O que aconteceu? Perguntou o que foi, por que você está, por quê? Aí ele falou, quando eu estava lá na lua, era como máquina, aperta botão, puxa botão, dirige como carro, um botão. E não vi Deus. Aqui eu estou vendo Deus. Aqui eu estou vendo Deus. Imagina uma pessoa que andou na lua, não é Moisés ou não sei o que, andou na lua. E ele viu Deus aqui, que Deus estava aqui mesmo. Então, Jesus ficou aqui nesse monte, e ele viu Jerusalém. Onde você está vendo aquela Domo da Rocha, a mesquita, o Domo da Rocha, ali tem uma pedra muito, muito grande. Aquela pedra que Abraão levou o menino Isaac de lá da cidade de Beersheba e levou ele para sacrificar. E Abraão não estranhou. Abraão não falou, Deus, por favor, eu tenho um filho único. Deus falou para ele, leva seu único filho. Não está escrito na Bíblia. Ele falou, tenho dois únicos filhos. Leva o menino que você ama. Eu amo os dois. Leva o menino que se chama Isaac. Levou Isaac, o lugar que eu te mostrarei, você vai sacrificar. Ele não falou nada, ele não negou, ele não queixou, ele não nada. Porque naquela vez realmente tinha sacrifícios humanos. Abraão, o senhor falou de Abraão, começou a falar de Abraão. Como Abraão viu Deus? Ele era um senhor, um rapaz, moço, jovem, que estava lá no Ur, uma cidade pagãos, sei lá. A nossa Talmud, a nossa história, a nossa tradição conta que o pai dele teve uma loja de estátuas. E um dia chegou uma senhora com uma marmita, né, como chama, uma comida, um prato, e falou, dá para as estátuas comer. Então ele pegou o prato e botou ao lado da estátua maior, pegou o martelo e quebrou tudo. Quando chegou o pai dele, você é louco, o que você fez?
Papai, eu? Não foi eu. Olha aqui a estátua maior. Ela queria comer e ele quebrou. Ah, você está falando besteira, ali pode mexer, uma pedra pode mexer. Que besteira você está falando? Papai, se essa pedra que não pode se mexer, você pode adorar ele, você pode rezar ele, você pode pedir ele, você pode agradecer. É pedra. Então não foi eu, foi ele. Sai daqui da minha cara, eu não quero ver você. E ele foi da casa do pai e pensou procurar quem está o Deus. Tem alguma coisa que está me ensinando, tem alguma força. Quem é essa força? Ele viu o sol. E a sol. O sol faz as folhas verdes, o sol é vida. É sol, eu vou rezar para o sol. Rezou o dia inteiro, rezou. De noite o sol desceu, sobe a lua. A lua é mais forte. Bom, estou contando como para crianças, né? Não é bem assim. Então, viu a lua. Então a lua mais forte, ela abaixou o sol. Começou a rezar. Oh, de manhã subiu o sol. Peraí, nem o sol nem a lua. E aí ele viu a voz de Deus. Você vai daqui da sua terra para o lugar que eu te mostrarei. E essa terra eu vou dar para seus filhos. E seus filhos vão ser como as areias que estão na terra e as estrelas no céu. E assim é a fé. E assim começou a fé. Assim começou a fé de Abraão, que realmente ele é o pai da nação tudo. De tudo que tem fé de Senhor, é Abraão. Imagina que força isso, imagina que coisa. E ele estava aqui para sacrificar o filho. E Jerusalém ficou sagrada por isso. Chegou o rei David, ainda não tinha nada. Já falamos que a Jerusalém, quer dizer, a fronteira era, está vendo lá na frente, longe, onde está beijando as nuvens, o céu. Lá longe tem uma construção, uma mesquita, lá é a casa o túmulo de Samuel, ali que era a fronteira de Jerusalém. Não aqui. O rei David conquistou Jerusalém e Deus falou para ele, eu quero morar entre de vocês, no meio de vocês. E onde no meio de vocês? É o lugar onde Abraão levou o menino. Isso é uma razão que Jerusalém é sagrada. Tem outra razão. O rei David virou o rei de Israel. Lá no norte tem tribos, lá no sul tem tribos, aqui terra de ninguém. Se ele vai fazer a capital dele na cidade de Belém, nasceu em Belém, vou fazer capital em Belém, não é? O que os tribos do norte vão dizer? Vão reclamar. Se ele vai fazer no Siloé, Silo, vai fazer o capital, que realmente o tabernáculo estava lá, a arca da aliança estava lá, o que os tribos do sul vão dizer? Judá, Benjamim, Simão, o que eles vão dizer? Briga. Então ele escolheu esse lugar no meio, o lugar neutro. E ele fez Jerusalém como capital. Isso no vestibular, se vocês vão ter pergunta qual é o capital de Israel, é Jerusalém. É Jerusalém. Vai tirar zero, pode falar. Não. Eu vou pedir, no final do passeio, eu posso pedir agora. Que vocês estão vendo o milagre, vocês estão vendo as coisas. Eu vou pedir vocês a serem embaixadores de Israel no Brasil. Amém. Aí os embaixadores contam aqui Jerusalém. E nós vamos falar no caminho porque Jerusalém, porque tem esse problema, é problema política moderna, não é daquele. Então Jesus estava aqui vendo o templo, vendo os sacrifícios, vendo tudo e chorando. Ai de ti, Jerusalém, que você mata seus profetas, que você mata seus vencedores, que você mata seus guias também. Então, não, isso não falou. Os profetas que são enviados. Eles são enviados, você tem versões diferentes. Mas é isso aí mesmo, tá certo. Então, é muito difícil. Jerusalém, pessoas orgulhosas, pessoas com ego muito grande, egoístas, que nós somos os melhores do mundo. Não. Por que os judeus colocam chapéu na cabeça? Por que a gente coloca chapéu na cabeça? Eu não, mas por que a gente... O kippah. Porque sempre tem alguma coisa em cima de nós. Nós não somos
está em cima de nós. Quem está em cima de nós? O Criador, o Senhor, a Deus. Está vendo? É muito longe, distância longe. Mas ainda, nós vimos... Mulher usa kippah? Mulher não tem pecados. As mulheres, na nossa tradição, não têm pecados. E elas são as forças atrás da mulher homem. Veja, foi destruída. Outra vez nós vamos passar essa desgraça, outra vez nós vamos passar essa morte, outra vez nós vamos passar como que diz, a sofrimento, a agonia, outra vez. Sim, Deus falou sim. Deus falou que esse povo não merece. Tinha 12 irmãos. Olha como a gente tem que observar essas coisas. Tinha 12 irmãos. Que um irmão casou a filha dele. E mandou o servente para dar os convites. E o cara deu convites para todo mundo e deu também para o irmão daquele rapaz. E na hora da festa, o irmão está aparecendo. O pai da noiva falou para ele, vai embora daqui, não quero você, sai daqui. Oh, meu irmão, não faça isso. Não me passe essa vergonha. Eu não quero você, sai daqui. Eu vou pagar sua tua despesa. Não quero, sai daqui. Eu vou pagar lua de mel para ela, vou comprar casa para ela, vou fazer tudo para ela. Não me expulsa. Eu não quero ver você, sai daqui. Deus viu isso, esse ódio de irmãos. Deus viu isso e falou, esse povo não merece. Se nós vamos odiar um dos outros, dos irmãos, não adianta nada. É verdade. Não adianta nada, rezar o dia inteiro. E depois você, Não adianta nada. Nós temos que ser gente. Porque Deus não gosta dos pecadores, gosta das pessoas, do inocente. E você não precisa ser um rabino, um padre, um papa, não sei o quê. Gente normal. Gente sem ego, sem egoísmo. Que a gente pode falar, você entra na minha casa, eu vou oferecer tudo para você, eu vou para sua casa, também vai ser tudo oferecido. Isso que Deus quer. E depois tudo. Se o povo não faz isso, não merece. Não merece. E Jesus falou isso. E Jesus falou para as pessoas. Quantos exemplos ele falou. Mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha que o rico. Ele não era contra o rico. Deus deu para você, está tudo bem. Deus não deu nada. Não faz nada. Mas você tem, distribui para outro. Não come tudo. Dá um sanduíche para outro. Abençoados aqueles os cegos. O que é isso, cego? Cego, coitado que anda assim. Cegos, pessoas da verdade que não conhecem a verdade. Abençoados também. Vocês vão abrir os olhos. Quantas vezes Jesus falou, a Bíblia, no Novo Testamento fala milhões de histórias. Milhões de histórias, damos. E o povo duro. O povo duro. Não. Então, apanha. E aqui? Bom, fora de agora, menos teologia. Então, Jesus estava aqui na noite da ceia. Ele foi para Ele foi para Monte Sião, daqui a pouco nós vamos para Monte Sião, tá vendo? Nós vamos chegar lá. Ele fez a última ceia. Última ceia, nós vamos chegar, nós vamos falar o que significa a última ceia. Voltou para esse monte aqui, outra vez chorou, agora com lágrimas de sangue, falou para Deus, tira de mim esse cálice, não quero mais essas pessoas, deixa-me embora, não quero. Foi aqui embaixo, lá embaixo pela tradição católica, outra vez, mas não importa, é aqui nesse monte. E lá ele foi preso. Foi levado para a casa de Caifás. Nós vamos chegar mais tarde também, mais para lá na frente, no pé do Monte Sião. E lá ele estava na cadeia.
De lá ele foi levado para... Tá vendo aquele pano verde, aquela construção verde? Azul, tá vendo? Essa aí é a fortaleza da Antônia. A fortaleza da Antônia é a casa do governador. Naquela época, como chamava aquele governador? Dos Pilatos. Nós vamos ver em Cesareia uma coisa muito interessante dele, Cesareia Marítima. Onde é a Casa Azul? Onde lá? Não, naquela tela azul. Aquela tela, toda essa construção. Lá tinha a fortaleza da Antônia. A fortaleza da Antônia. E lá é o pretório, é lugar de julgamento. Aquela cúpula dourada, tem gente perguntando o que significa. Aqui embaixo? A cúpula. Não ali. Já. Não. Já. Isso é uma igreja russa ortodoxa da Maria Magdalena. Tem muitas igrejas aqui, eu vou explicar, nós vamos ver do outro lado, nós vamos ver isso. Nós vamos passar por lá, vocês vão ver. Sim, mas é russa ortodoxa católica. Então Jesus foi julgado no pretório e ele foi levado para fora da cidade, como nós vimos ontem, e lá ele foi crucificado e lá ele ressuscitou. Depois apareceu lá na Galileia, João 21, toda a história de João 21 conta, nós vamos contar lá na Galileia tudo. E depois ele voltou para Monte das Oliveiras e daqui ele subiu para o céu. Imagina, a Bíblia toda está aqui nesse monte. Imagina a importância dele. No monte, fora de Jerusalém, mas inteira as pessoas dentro da terra. E põe uma pedra em cima, como chama essa pedra, né? Lápide. E pronto, não pode mais mexer. Mexe quando? Quando nosso Messias vai chegar, os mortos vão se ressuscitar, como o vale diz, o vale dos ossos secos. Essa é a profecia que a gente está esperando, que quando ele vai chegar, todos os mortos vão ressuscitar. Agora vocês podem entender entre nós porque o judaísmo não aceita Jesus como Messias. Porque os mortos não ressuscitaram. Mas outra vez, gente, isso aqui é discussão de 2000 anos, nós não vamos cair nisso. Então, esse aqui é cemitério judeu. Na frente, vamos voltar para as muralhas. Você vê essa parte aqui, essas muralhas. Você então esse, onde tem aquele grupo de carros, está vendo? O engarrafamento pequeno, onde é o carro que passa segundo. Agora lá em cima é o pináculo do templo. É o lugar onde Jesus apareceu pela primeira vez e também o lugar onde ele foi levado para o deserto. Aqui, a esquina do dois. Está vendo esse carro branco? Está passando? Sim. Agora, acima dele, esse é o pináculo. Vamos continuar e vamos ver um tori. Lembra que falei ontem com vocês que a oliveira está criando uma casca e dentro da casca sai o broto. Esse broto chama Natsrani, cristão. Por isso eu chamo vocês de família. Agora vocês podem ver esta casca. Agora esse galho aqui, esse broto, com os anos vai virar uma árvore e dentro dele vai sair outro. E essas árvores viram Jesus. Talvez Jesus comeu as azeitonas dessa árvore. Porque aqui o Jesus chorou com lágrimas de sangue. E aqui ele falou, tira de mim esse cálice. E daqui ele foi para Monte Sião e voltou para cá também, voltou. E aqui ele foi preso. É o lugar onde Jesus foi preso, o lugar onde Judas beijou ele. E os soldados pegaram ele e levaram novamente para a casa de Caifás. Lá ele foi preso e depois para o pretório. Gente, é aqui. A Bíblia ao vivo. A Bíblia ao vivo. Nós estamos passando no mesmo lugar que Jesus e os discípulos e o povo passou. Como a história, a Igreja Católica construiu lugar para marcar os lugares, marcação de lugar, e a tradição é aqui.
A tradição aqui. Outra vez, não sei se fosse aqui ou fosse lá, mas aqui é o Jardim das Oliveiras. Aqui é o Jardim das Oliveiras. Gente, cidade velha de Jerusalém. A cidade velha de Jerusalém, nós vimos de lá longe, nós vimos de longe, né? A área das mesquitas, o bairro judeu, isso que nós vimos. Mas agora nós estamos em outro lado, o lado leste da cidade. Então nós podemos ver outro lado, e esse aqui é uma coisa muito, muito importante. Até 1967 uma pessoa perguntou onde Israel conquistou, onde era a área de Israel. Essa cidade era a área de domínio inglês até 48. 48 na guerra de independência de Israel. Israel perdeu essa parte e os jordanianos chegaram aqui, destruíram aquele bairro, o bairro judeu foi destruído completamente, e aqui eles montaram casas em cima. A altura das casas, a altura o nível desta rua aqui, vocês estão vendo, tem um ponte que leva de uma entrada lá para a Planada do Templo. Está vendo aquele lá? Esse era o nível. Esse era o nível. Você não via nada. Você não viu nada aqui embaixo, está tudo enterrado. Essa parte aqui estava enterrado. Sim. Essa parte estava enterrado. Essa parte, aquele parte, tudo estava enterrado. Em 1967 chegou o Estado de Israel e começamos a fazer a limpeza. E olha que tesouros nós achamos. Nós achamos uma rua onde o povo estava andando, comprando os animais, trocando dinheiro, comprando metade do shekel, sei lá, tudo atividade, tomando banho, o ritual do mikve, do banho, antes de entrar no lugar sagrado, nós achamos tudo esse lugar. Vocês estão vendo, tem uma pedra, está vendo, tem uma pedra que está saindo fora das muralhas? Sim. Essa pedra aqui era um viaduto enorme. E viaduto enorme que estava chegando até mais ou menos a rua aqui. E embaixo tinha rua. Embaixo tinha rua onde Jesus estava andando, onde o povo estava andando. É muita coisa. Vocês sabem, vocês lembram a Bíblia? O que aconteceu com Jesus quando ele estava com 12 anos de idade? Sim. O que aconteceu? Sumiu para a mãe dele. A mãe dele perdeu ele. Quanto tempo? 3 dias. Imagina perder o filho 3 dias. Um dia. Nossa, ai meu Deus. Algumas horas. E onde Jesus estava? Na sinagoga. Ele subiu por esse viaduto e entrou e ficou lá, outro lado, lá encontrou os velhos e lá ele estudou e ensinou eles. Gente, a Bíblia é ao vivo. Aqui. E foi destruído nos anos 70. Mas nós estamos descobrindo o passado para ter o grande futuro. Diz Napoleão, tem uma história começando. Napoleão estava em uma sinagoga lá na França, no Paris, e ele viu que os judeus estão sentados no chão, chorando, lamentando, cinza aqui no testa, e perguntou o que foi. O que aconteceu? A gente está lamentando a destruição do templo. É verdade? Quando foi? 2000 anos atrás. Ele não riu. Ele falou que o povo que está lembrando o passado dele, ele tem grande futuro. E vocês têm o privilégio de andar nesse grande futuro, não é? Gente, é um lugar muito importante. Aqui as ruas, o que é isso aqui então? É uma rua. Outro lado está a cidade de David, uma rua que levou para entradas do templo. Rua da entrada, não tem entrada para Maracanã, entrada para sei lá onde, para a catedral, entrada é uma rua. E as entradas do templo, nós achamos uma das entradas, as 2 entradas estão dentro do túnel. Talvez, onde está o pastor? Pastor Jonas? Tá ali. Pastores, vocês viram, vocês entraram naquele túnel, no túnel do templo? Não chegou. Então no templo, lá na continuação, nós vamos ver no outro lado, daqui a pouco, tem uma túnel que está mostrando mais 2 entradas. Mais 2 entradas para o templo. Mas está embaixo da terra. Lá em cima tem construções públicas muçulmanas, então não pode fazer nada. Então, achamos as entradas. É rua, simplesmente rua.
Mas que rua! Olha que rua! É tão importante que o povo, Jesus, discípulos, todo mundo andou aqui para entrar para o templo. Hoje, infelizmente, tem aqui um museu que pode ver também as escadas as escadas onde Jesus expulsou os vendedores. Hoje, sábado está fechado. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter mais 2 dias em Jerusalém e nós vamos conseguir fazer tudo. Olha aqui, marca ano que vem, 4 dias em Jerusalém, 5 dias em Jerusalém. Ou seja, conhece Amman e fica aqui. Pronto, vamos para o... Aqui era a casa de Deus. A fé é igual, Deus é igual, o caminho é diferente, mas enfim, nós vamos chegar para Ele. Nós vamos chegar, nós queremos Ele e nós vamos chegar. E esse lugar apresenta a casa de Deus. Gente, a pedra é pedra. A gente não está rezando para a pedra. A gente então está adorando a pedra como uma coisa sagrada. De jeito nenhum. Pedra é pedra. Mas a pedra, significado para nós. Através da pedra, ou através da... espiritualmente, né? Nós estamos pedindo e nós estamos, não esquece, agradecendo o Deus. Tem que agradecer, não esquecer. Nós pedimos na loteria, ganhou na loteria. Agradece. Não é? Bom, eu não... Uma vez eu fui lá, eu rezei. Por favor, eu quero ganhar na loteria. Aí o anjo Gabriel falou para ele, olha que Moisés está rezando todo. Falou, Deus, eu vou dar para ele, mas ele tem que jogar antes. Então, gente, nós estamos aqui na frente de... Nós estamos falando também que tem pessoas com coração de pedra, mas tem pedras com coração humanas. Isso aqui é o mundo da nação. Gente, quanto tempo vocês querem? Pastor, onde está? Que coisa, Quanto tempo vocês querem? um sonho. Nós temos ainda Não estou filmando nada, estou filmando o cara. Sim. Pode 20 minutos, não tem problema. 20 minutos. Agora são meio-dia e 20, por favor, aqui mesmo. Agora, gente, atenção.